Olá, bem-vindos a mais um encontro da formação continuada CIPE. Me chamo Antônio Brandão, sou psicólogo de formação e atuo no RH aqui do CIE, no trabalho de recrutamento, seleção e desenvolvimento humano. Dentre as minhas atividades do desenvolvimento humano está a formação continuada. Trago para vocês hoje um tema bastante relevante, que é o luto na contemporaneidade. Ou seja, vamos discutir um pouco sobre o luto em tempos atuais. Haja vista que não temos, nós brasileiros, não temos a cultura de trabalharmos a morte, discutir sobre a morte, a finitude. Consequentemente, não estamos preparados para discutir e vivenciar o luto. Por isso, que neste momento a gente vai refletir um pouco sobre o luto, para que tenhamos condições, se caso necessário, se deparar com esses sentimentos e poder passar por essas vivências, mas de maneira mais saudável, que possa nos fortalecermos e adquirirmos mais amadurecimento para a vida. Certo? Vamos lá? Te faço esse convite. Gente, então falar do luto é falar da morte, como eu falei. Então, a morte nos traz sentimentos diversos, De angústia, de sofrimento, mas o que é importante a gente discutir é que não tem como a gente não vivenciar a experiência do luto. Estamos preparados ou não, certo? Então, a morte, gente, é um processo natural do ser humano, A gente nasce, cresce, nos desenvolvemos, reproduzimos e morremos. É um processo natural das coisas. Então, faz parte da nossa vida. A gente está falando de finitude, gente. Então, a partir dessa experiência que a gente precisa vivenciar, Então, como é que a gente vivencia o luto? O luto, propriamente dito, ele tem algumas etapas, se assim eu posso falar de etapas. Mas ele passa por alguns processos, E que processos são esses? São mecanismos de defesa que lançamos mãos para que a gente possa, porventura, sofrer menos, Passar por essas angústias com pouco dano, à nossa psique, à nossa saúde mental. Então, o nosso organismo ele é tão inteligente que ele lança mão de alguns mecanismos de defesa. Quais são eles? O principal, e um deles, é o sentimento a priori de negação, Então, negação do quê? Negação da morte, Eu não consigo aceitar, a perda de um ente querido meu, então eu preciso negar. Então, é muito comum a gente escutar na experiência de luto alguém dizer assim: me parece que ele não se foi, me parece que ele está aqui presente, Então, ou então, a gente costuma dizer o seguinte, a gente escuta muito: ele não morreu, ele foi para algum canto e ele vai voltar, Eu prefiro achar assim. Tem pessoas que até evitam, frequentar ou então ir à cerimônia, de enterro, a cerimônia, o velório, porque aí vai se deparar com o corpo físico ali presente do seu ente querido. Então, muitos evitam até ir, para suprir, esse mecanismo de defesa que é de negação e também de isolamento, As pessoas tendem a se isolar, porque frente à dor, frente à angústia, a gente intuitivamente nos isolamos, Outra reação muito comum, frente ao luto é a raiva, Sentimento muito comum, E não aceitação. Então, você começa a bravejar, angustiar-se, culpar, a Deus, dependendo da religião, da espiritualidade que cada um traz, culpa a Deus, a natureza, enfim. Então, eu tenho muita raiva, porque eu não consigo aceitar aquela realidade.
eu não consigo aceitar a perda do meu ente querido, eu não consigo aceitar estar passando por aqueles sentimentos tão densos, né? Que nos causa tanta angústia. E outro sentimento muito comum, né, que é o sentimento de barganha, né? A gente tenta barganhar. Ah, Senhor, se tu trazer o meu companheiro, minha companheira, meu pai, minha mãe de volta, né, prometo ser uma pessoa melhor. É importante dizer o seguinte, gente, que falar de luto não é falar simplesmente, né, da morte propriamente dita. Mas o luto é o sentimento advindo de uma perda, né? Então a gente celebra, a gente vivencia vários lutos na nossa existência antes mesmo da morte propriamente dito, né? Então a gente vivencia também quando um parente, um ente querido, né, está convalescendo, né, até mesmo antes da própria morte, né? Ele acaba perdendo, né, alguns aspectos, né, na sua dinâmica social, ou seja, aquele ente querido, aquele pai, aquela mãe que antes fazia seu almoço, preparava sua roupa antes do trabalho, ou coisa assim, e por motivo de doença não pode mais. Então, de certa forma, nós indivíduos acaba vivenciando já o processo de luto, sim, né? Porque aquela representatividade que aquela pessoa tinha, ou seja, aquela ação direta que aquela pessoa tinha na minha vida não está tendo, então o processo de luto certamente se instala, né? Então eu começo a barganhar para ter aquilo de volta, porque somos faltantes, né? Somos seres faltantes. Então a gente busca o tempo todo suprir aquele vazio existencial que de alguma forma temos, né? E aí o luto nos depara com esse vazio existencial, né? Daí a angústia, a negação, a barganha. E tem também um processo muito significativo no processo de luto, que é a depressão mesmo, né? Então eu tenho um declínio, né, das minhas emoções, né? Eu não consigo, pelo menos por aquele momento, não vivenciar, não ter reações, né, frente ao luto. Então eu me isolo, eu tenho a raiva, eu tenho a barganha, eu tenho a depressão propriamente dita, né? Mas aí eu estou falando de uma depressão decorrente ao processo de luto, não a depressão patológica, né? Obviamente, se um sujeito frente, né, à experiência do luto, ele já tem na sua vida pregressa, né, histórico de depressão, com certeza aquilo ali vai disparar um gatilho, né, psicológico, e certamente ela vai desencadear um processo patológico, sim, né, da depressão. Porém, tem casos e casos. A gente está falando do processo de luto mesmo, propriamente dito. Gente, e tem também, né, a experiência dentro do luto da aceitação, né? Então, quando o sujeito já está mais num processo de aceitação, está mais aberto a esse sentimento como um processo natural da vida, né? Claro que eu citei algumas etapas aqui do processo do luto, mas não necessariamente a sequência seja essa, né? Eu posso, frente a uma notícia indesejada da morte de um ente querido, eu iniciar essa minha experiência na aceitação, né? É, é, aceitar aquele momento. E depois, por vir, eu posso ter sentimento de raiva, eu posso querer me isolar assim. Então, é muito natural isso do ser humano. Importante dizer que, gente, a experiência do luto ela é única e singular, né? Então, eu não posso, como eu sempre costumo dizer, quem me acompanha na formação continuada já até sabe o que, é que eu vou falar agora. Não é uma receita de bolo, né? Então, não é isso, depois isso. Mas é um processo, né? De acordo com a sua existência. Então, eu costumo perguntar qual é a sua experiência, né? Qual é a sua vivência frente à temática da morte e do luto, né? Então, se eu na minha trajetória, né, biopsicossocial, eu não consigo lidar com essas questões, certamente, e frente à minha experiência com o luto, eu vou sofrer muito mais. Gente,
E para a gente trazer este encontro como uma formação mesmo para a vida, e que isso, com certeza, essa experiência pode trazer um diferencial na em várias esferas da vida, tanto do trabalho, né, não só pessoal, mas também do trabalho, eu preciso entender também que, contrário, né, a muitas crenças minhas, contrário a muita cultura, né, nossa, a experiência do luto é algo também saudável, né? É algo também necessário, que nos faz encarar a vida de um outro formato, nos faz ressignificar a nossa existência a partir da experiência do luto, né? Faz ressignificar a nossa relação com o ente querido, né? Que se foi, de uma maneira bem singular, né? Então, na verdade, a gente está falando da morte, mas a gente não está falando da ausência do sentimento frente àquela pessoa que se foi, né? A gente está falando da ausência física, né? Então, que muitas vezes nos causa dor e angústia, porque somos culturalmente, como já falei, marcados com sentimento de posse, né? Então, basta a gente olhar para a nossa vida no dia a dia que a gente costuma dizer isso. Minha mãe, meu pai, minha esposa, meu namorado, meu objeto, meu óculos, meu trabalho. Então, a gente, de uma maneira intuitiva, de uma maneira consciente e inconsciente, a gente acaba encarando a vida e tudo que está em nossa volta com um sentimento de posse. Então, quando eu não tenho mais a minha mãe, quando eu não tenho mais o meu pai, meu namorado, o meu amigo, o meu trabalho, eu entro num processo de luto e, dependendo do meu sentimento de posse, isso vai dizer se eu vou sofrer mais ou se vou sofrer menos. E a gente pode, passar pelo processo de luto de uma maneira saudável se a gente encarar ela de frente, se a gente tiver condições de aceitar essa experiência do luto e ressignificar nossa existência de uma maneira mais madura. Então, por muitas vezes, eu costumo deixar para o outro, né, essa ou aquela responsabilidade, e quando esse outro não está mais presente fisicamente na minha existência, então eu vou conseguir tomar posse daquelas responsabilidades, né? Então, a experiência da morte do outro, do meu ente querido, talvez possa trazer uma experiência muito significativa, marcante, a partir da maneira como aquele ente querido impactou a minha existência, né? Então, a gente costuma muito dizer isso. O legado que meu pai, meu irmão deixou foi esse, e eu quero continuar esse legado. Daí, a parte muito significativa e saudável do processo de luto é que, muitas vezes, quando a gente perde o ente querido, a gente dá continuidade, né, a alguma ação social, muitas vezes, que aquele ente querido trazia, né, na sua existência. A gente dá continuidade, né, aos valores, né, que certamente essa ou aquela pessoa que se foi deixa, né? Então, esse é o lado positivo, né, do processo de luto. O processo de luto, se assim eu posso encerrar nossa formação continuada hoje, o processo de luto é um processo de amadurecimento e ressignificação da vida, né? Não somos mais os mesmos depois de um processo de luto, né? Se a gente conseguir passar bem, de uma maneira saudável, por esse processo, a gente com certeza será uma pessoa mais madura frente à vida, né? E quando a gente não consegue passar por esse processo, a gente precisa buscar ajuda, sim, uma ajuda profissional. Talvez, embora o nosso encontro esteja sendo gravado, talvez você, ao escutar esse encontro, você possa estar se perguntando, mas qual é o tempo, né, que o indivíduo passa no processo de luto? Não é um tempo, né? Não é um tempo certo, de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas quando esse período de luto ele passa a ser contínuo, né, e regado de muito sofrimento,
né, trazendo perdas significativas na existência da pessoa que está passando pelo processo de luto. É importante uma avaliação, sim, né, de um profissional da área de saúde, seja um psicólogo, psiquiatra, né, para ajudar, né, o indivíduo a sair, né, deste processo e ter qualidade de vida. Tá bom, gente? Muito obrigado, né, por mais um encontro. Muito obrigado pela atenção e que o conteúdo que eu trouxe hoje para a gente refletir possa nos ajudar, né, a vencer e nos amadurecermos como sujeito, como pessoas, né, nessa vida, né, na nossa existência, tanto ela no campo pessoal como profissional. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até mais.